Você já leu Peter Pan? Cara, que saudade que eu tava de fazer essa pergunta. Peter Pan já virou um personagem tão conhecido, um ícone tão grande, que muita gente conhece. Difícil você não ter ouvido falar em Peter Pan, na Sininho, talvez até na Terra do Nunca, mas poucas pessoas dessas que conhecem tiveram o prazer e a oportunidade de ler a história original, e menos ainda dessas pessoas assistiram a peça. Sim, Peter Pan se encaixa no mesmo perfil das obras de Shakespeare. Nasceu como uma peça de teatro, mas depois foi transferido para o livro. Ele ainda foi transferido de uma maneira melhor, ele está novelizado. Não está naquela estrutura teatral, né? Que é só o nome do personagem, o que ele fala e tudo mais. Tá bem descrito. O autor é o J.M. Barrie. Ele era um ótimo escritor, já escreveu inúmeras peças antes de ficar mundialmente famoso com Peter Pan. E esse pessoal então que não teve a oportunidade de conhecer o original, só viu filme da Disney, tem filme com pessoas normais. Pessoas normais é bom, né? Tem filme com pessoas, tem histórias em quadrinhos, tem livros infantis cortados, ilustrados, tem 1 milhão de versões. Mas é óbvio que a original é sempre a melhor. Eu recomendo, sempre que você puder, leia o texto original, de preferência na língua original. No meu vídeo passado eu falei com áudio em inglês, até me zoaram nos comentários. Esse é o texto em inglês, é o texto original. E ele é bem diferente, óbvio, como todo original, né, de suas versões aí pro cinema e animação. O último filme, o mais recente, que já é antigo até, tá bem fiel, apesar de ter bastante coisa diferente também. Mas então, quem é Peter Pan, né? Às vezes o pessoal só conhece de nome. Peter Pan é um menino que foi criado com as fadas na Terra do Nunca. Ele aprendeu a voar com o pó das fadas e tudo mais, voou e durante muito tempo. E quando voltou para sua casa, sua mãe não estava esperando por ele, o que deixou ele um pouco abatido, mas também ele vai falar: dane-se então, vou pra Terra do Nunca, nunca mais vou crescer, e isso aí, mano. Felicidade acima de tudo, tá ligado? Se a mulher não ligou, o problema é dela. Só que isso fez com que ele se tornasse então muito independente. E lá na Terra do Nunca existem os Meninos Perdidos, os Lost Boys, né, também são referência aí até hoje em vários outros lugares. E os Meninos Perdidos são aquelas crianças, apenas meninos, vejam bem, não tem meninas, já chego lá. São os meninos novos que caem da cama quando estão dormindo. Quando eles caem da cama, eles vão parar na Terra do Nunca, né? Bem interessante isso. E lá eles não crescem e acabam então se tornando os Minions, os amigos do Peter. E eles trabalham juntos, vivem juntos e tudo mais. Sabem voar também, tem uns pensamentos felizes. Terra do Nunca é fera, tá ligado? E o Peter Pan, lá nessa Terra do Nunca, existem também os piratas e os índios. E os piratas sempre querem aprisionar os garotos perdidos, porque eles são tipo, maus por serem maus, né? Eram piratas, eram vagabundos e tal. E os meninos perdidos, toda oportunidade que tem, os combates são mortais sempre, eles se matam mesmo. No livro fala, os meninos já mataram várias pessoas e tal. Os caras são tensos. E mesmo assim é um livro infantil, óbvio. As cenas não são fortes de maneira nenhuma, ele apenas comenta, né? Não tem sangue jorrando, não é estripação e o caramba, não, é bem tranquilo. E a trama mesmo começa com a gente conhecendo a família da Wendy. A Wendy é a mais velha de 3 irmãos. Além dela também tem o John e o Michael. E eles vivem em casa, numa casa normal. O pai é muito preocupado com o trabalho, com a sua imagem também diante dos seus colegas de trabalho, seus vizinhos. E a mãe é uma mulher bondosa,
Na descrição dela no livro diz que ela tem sempre um beijo guardado no canto do lábio, mas que ninguém consegue ganhar. Eu imagino ela uma mulher bem bonita, até por sinal. E a babá deles é que é o diferente. A babá é um cachorro São Bernardo, tipo Beethoven, saca? E era um cachorro muito inteligente, que dava banho nos meninos e tudo mais. Só que teve um dia que esse cachorro fez uma bagunça lá e o pai prendeu a babá então no canil. E foi nesse dia então que o Peter chegou, cara, o Peter Pan. Eu falo Peter, né, porque eu costumei ler em inglês, é Peter Pan, né? Desculpa. E alguns dias antes, né, da babá ficar presa, a sombra do Peter tinha aparecido lá no quarto delas e a mãe da Wendy prendeu a sombra na gaveta. Ela já tinha visto o Peter antes, ela estava meio desconfiada do que ele poderia fazer e tal. Aí quando ela viu a sombra, ela prendeu a sombra e deixou lá. E, né, nas coincidências aí da literatura, nessa mesma noite eles tinham um jantar pra ir, né, no pessoal do trabalho do pai da Wendy e tudo mais. E a casa ficou vazia. E com a casa vazia e sem a babá pra cuidar, o Peter, junto com a Sininho, invade então a casa, o quarto delas, em busca da sua sombra. Quando ele consegue finalmente encontrar a sombra, ela não gruda de volta no pé dele, e ele começa a chorar, e assim acorda a Wendy. Aí ela costura a sombra de volta no pé e os dois ficam amigos. E o Peter, cara, ele gostaria muito, mesmo há alguns anos atrás ele ter perdido a mãe dele, aquela necessidade de ter uma mãe ainda estava intrínseca, né? E ele convida a Wendy então para ir até a Terra do Nunca, para que ela seja as mães não, era uma só, para que ela seja a mãe dos Lost Boys, dos meninos perdidos. E com certeza ela aceita, cara. Putz, ele joga o pó das fadas nela e nos dois irmãos, que também acordam logo em seguida. Os três começam a voar, putz, e é muito foda, é muito fera. Aí, e nisso, cara, a mãe meio que percebe que tá acontecendo treta e vaza correndo pra casa, ela junto com os pais, mas ela chega tarde demais. Quando ela chega, a janela já tá aberta e os três, né, os John, o Michael e a Wendy, vão então junto com o Peter voar aí mundo afora. E diferente do que é nos livros, eles não vão direto para a Terra do Nunca, eles passam muito tempo voando e tal, mesmo que isso seja descrito rapidamente. O livro ele é cheio dessas fast forwards, saca? Ele é avançado sempre. Ele não se perde muito em narrativas extensas. Existem poucas cenas em que você fica várias páginas naquela mesma parte. Por exemplo, no início, né, quando eles vão aprender a voar e tudo mais, e depois, mais lá pro meio, quando a companheira, né, uma das índias lá, a mais nova, é sequestrada pelos piratas e usam ela de isca para pegar o Peter. Mas a gente chega lá. Depois então que eles vão voando, acompanhando o Peter, demora um pouco, eles chegam na Terra do Nunca. A Sininho, cara, super ciumenta, ela gosta muito do Peter. E devido a lá umas tretas com os piratas, eles acabam se separando. E a Sininho, como é muito má, cara, ela tem a maldade mesmo no coração. Ela engana os meninos perdidos, que são os primeiros a ver a Wendy, e fala que o Peter deu ordem pra matá-la. E tem um menino que chega então, atira uma flecha certa a ela e ela cai no chão. Mas, como tudo é tranquilo, ela não morre, óbvio, ela só desmaia. Aí como ela tá desmaiada e o Peter chega já bufando, manda a Sininho embora, puta, é uma briga da caramba. Aí eles falam, ó, vamos construir então uma casa em volta da Wendy, já que a gente não pode tirar ela daqui. Aí eles constroem lá rapidinho, eles são super espertos e tal, todos os meninos se viram muito bem e acabam construindo então essa casa. E quando ela acorda, cara, ela tá na Terra do Nunca, tem aquele monte de meninos, os irmãos dela estão lá, os irmãos dela também estão lá e eles pedem, seja nossa mãe, seja nossa mãe, e ela começa então a fazer esse papel de mãe, a contar histórias, botar os meninos pra dormir, bem básico mesmo. E o Peter acaba sendo o pai, apesar de eles não terem um namoro, eles não ficam juntos em nenhum momento. E a Sininho continua sempre muito puta da cara, velho. E depois disso os piratas vêm, né, descobrem o esconderijo deles. Aquela casa não é o único esconderijo, eles têm um esconderijo embaixo do chão, que entra pelas árvores e tudo mais. E é sempre essa briga entre os piratas e os meninos perdidos. Os índios aparecem de vez em quando, mais pro final assim, eles vão começar a ficar mais amigos dos meninos perdidos. Antes eles eram meio que imparciais do lado dos meninos, né? Mas eles sempre foram inimigos dos piratas também.
O fator, né, que faz com que os índios fiquem a favor dos meninos perdidos é então essa amizade do Peter com a Índia, que infelizmente eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho rapidinho, se eu não achar. Porque ele salva então a Tiger Lily, né, que é filha do chefe dos índios e tudo mais, e acabam todos ficando muito amigos. E essa é outra menina que também se apaixona pelo Peter. Isso é meio bizarro, cara, porque o Peter, na verdade, ele é um menino muito chato. Essa é a real. Os garotos perdidos são muito mais legais do que ele. Ele é muito mala. E depois, e esse caso específico, onde eles fazem essa emboscada pro Peter e tudo mais, mas que acaba não dando certo, é o fator crucial para que a Wendy e seus irmãos se lembrem de casa. Porque tipo, eles passam anos na Terra do Nunca. Nos filmes eles geralmente passam, sei lá, alguns dias e depois já voltam. Aqui não, apesar desses anos não serem descritos, né, como eu falei antes, vai passando rapidinho, eles ficam bastante tempo. Não sei se chega a anos, na verdade, mas é bastante tempo. E o mais novo, o Michael, ele até esquece quem é o pai e quem é a mãe, um pouco, e a Wendy fica brava com ele. Mas eles então se recordam depois desse fato específico. Tem todo um rolo, o Peter quase morre, o Capitão Gancho também vai quase pro saco e tal. Ela se lembra e fala, não, a gente precisa voltar pra casa, cara, a gente não, né, não tem como deixar nossos pais lá. O Peter até tenta impedir, falar, mas a sua mãe nem vai estar te esperando, né, porque aconteceu com ele. Mas enfim, eles decidem ir embora e vão. E de fato o pai e a mãe estavam esperando. Os meninos perdidos, cara, ficam felizes com essa possibilidade de poder voltar para uma casa. Pedem para ir juntos. Juntos, o plural hoje tá tenso. E acabam indo também, só o Peter fica para trás. E lá os pais da Wendy os adotam. Todos vão para a escola e tal. É o final feliz assim, em favor da realidade, por assim dizer. A fantasia meio que perde. Pra mim é uma pena. Eu tava torcendo pra Terra do Nunca assim, tipo, piamente. Mas fazer o quê? O Peter, ele se recusa, cara, a ter uma família. Ele não vai, ele fica com as fadas. Ele fica amigo da Sininho de novo, porque ela quase morre por causa dele e tal. É uma história muito, muito boa, gente. Mistura muito comédia. Tem a parte de drama com a Sininho lá se sacrificando e tudo mais. Tem muita ação e aventura. Puta, pirata, né, cara? Pirata e gente que voa é sempre legal, né? E esse livro ele tem poucas falhas. Assim, literariamente falando, eu não achei nada ruim, cara. O estilo da narrativa é muito bom. Eu fiquei muito feliz por não ser em estilo teatral. A única coisa assim que eu não gostei mesmo foi o Peter. É engraçado isso, né? O Peter, mano, ele é muito chato. Ele é um menino extremamente mimado. Não tá nem aí pra nada. Tipo assim, quando ele encontra o Andy, eles vão voar junto. Ele deixa os três voando, malemar lá, sem saber direito o que fazer. Vai pra frente, passa um tempão lá voando em outros lugares. Quando volta, ele nem lembra quem são os três, tá ligado? A Wendy precisa falar pra ele que ela é a Wendy pra ele poder se recordar, mano. Tipo, ele é muito sem noção. Ele é um personagem meio babacão, assim. E mesmo ele sendo esse trouxa todo que ele é, as meninas todas gostam dele, cara. A Wendy gosta dele logo de cara. Tipo, ele invadiu o quarto dela, mano. Tá lá, tá ligado? E ela pirou, tipo, beleza. A Sininho, cara, gosta muito dele. A Tiger Lily pira nele também. Tá certo que ele salvou a vida dela, né? Aí dá um desconto. Mas ele é um menino muito chato, cara. Todos os outros meninos perdidos são muito mais legais. E o Capitão Gancho é um personagem muito bom. Eu acho ele, assim, riquíssimo. Ele e os seus piratas são meio que a parte mais comédia, assim, e tal. Mas o Capitão Gancho é muito legal, cara. Putz, ele é um pirata, assim, como um pirata deve ser. Sem escrúpulos, fudidão, tá ligado? Ele é muito legal também. É um vilão perfeito pra história. Se fosse qualquer outra coisa, eu acho que não daria tão certo como deu o Capitão Gancho. E esse espírito do Peter Pan, cara, que é o mais legal do livro, né? Que é tipo assim, você ter aquela criança interior que não quer crescer e você mesmo assim amadurece, continuando sendo criança, porque o Peter é uma criança, mas ele se torna o pai dos meninos perdidos, ele é responsável pelos meninos, ele combate o mal, por assim dizer, né? Mesmo sendo aí no mundo da fantasia, né? Tipo, é uma metáfora e tudo mais. Mas ele não perde o espírito infantil. Eu acho que essa é a grande mensagem do livro. E esse é sem dúvida um clássico que jamais pode faltar na biblioteca de ninguém. Nem que você pegue emprestado, cara, mas na sua cabeça você tem que ler
sem sombra de... Tem que ler, não, você tem que guardar, sem sombra de dúvida, Peter Pan, porque é uma baita lição de moral pra muita gente. E, cara, putz, se você é daquele tipo de pessoa que fala, mas é fantasia, eu não gosto dessas coisas viajadas, cara, eu tenho... Quando eu fiz a minha pesquisa do vídeo passado, se o pessoal queria saber de Harry Potter, Game of Thrones ou Peter Pan, teve gente que falou, pô, Harry Potter todo mundo conhece, faz de outra coisa. Eu pensei em fazer um vídeo falando sobre esse aspecto que eu acabei de mencionar. Livros de fantasias que o pessoal não lê porque acha viajado, saca? Então, quando eu for falar de Harry Potter, eu não vou fazer uma resenha crítica igual eu estou fazendo agora. Eu vou fazer um pouco mais diferente, um pouco mais elaborado nesse aspecto. Eu não digo, não é preconceito, mas é nesse pé atrás que as pessoas têm com livros de fantasia. Então, Peter Pan, cara, é um livro de fantasia, mas é um livro que você precisa muito ler, sem dúvida, mais até do que Harry Potter, qualquer outro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado curiosos para ler Peter Pan. Apesar do menino ser chato, ele ainda é o herói da história, ele ainda é uma pessoa muito importante. E o espírito que ele traz com ele, que é a parte boa de tudo, certo? Então, se vocês gostaram, por favor, deixe aquele joinha. Hoje eu tô gravando sozinho, cara, a Júlia não tá comigo. Por isso que eu não tô na minha prateleira, eu tô tentando fazer aqui do melhor jeito. Aparecendo aqui o meu gravação de áudio e tudo mais, né? Tá bem rústico assim, mas é o que eu tenho para pro vídeo não atrasar. Mas também eu espero que o conteúdo tenha agradado, e então deixa aquele joinha favorito para ajudar muito na divulgação. Se quiser me ajudar mesmo, pega o link do vídeo, cara, posta no Facebook, posta no Scoob, mostra para seus amigos, mostra para todo mundo, que isso ajuda com que o canal cresça, ajuda com que as pessoas conheçam outros livros que elas não conheçam, ou que elas vejam uma segunda opinião dos livros que elas já gostam ou não gostam. Então é isso aí, pessoal. Conto com a ajuda de vocês e um grande abraço.